Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje sobre a questão do tédio profissional. Por que que as mentes rápidas, odeiam empregos tradicionais, Eu gostaria, de começar esse episódio de hoje compartilhando uma experiência, E eu perdi as contas, de quantas vezes eu tentei ter empregos tradicionais, Foram várias dezenas, de processos seletivos e também vários concursos, públicos, concursos públicos. E durante algum tempo, eu consegui minimamente aguentar em empregos tradicionais, mas a verdade que eu não queria enfrentar, era que, para meu temperamento, ter um emprego tradicional era tão odioso quanto ser roubado, na esquina, E a sensação que sempre ficava, era a sensação de estar tendo, meu tempo roubado, Na época, os conselhos que ouvi, ao longo da vida, no mais funcionavam, na prática. O conselho, que eu escutava era basicamente tentar conseguir um trabalho para aprender um ofício, para aprender um negócio e talvez tentar, replicar esse negócio depois, Então, eu gostaria, de contar uma história que foi contada, por Ivete Sangalo publicamente, e eu não estou, querendo me comparar com ela, de forma direta, seria uma comparação injusta, mas conto essa história, para completar o raciocínio, E antes de ser famosa, deram essa ideia, para a Ivete, que chegou, a trabalhar num restaurante com o objetivo, de aprender o negócio, E no percurso, ela viu que, na verdade, aquele era um trabalho que ela detestava, Agora, imagine, por um instante, se em vez de famosa, e milionária como ela é hoje, ela simplesmente tivesse optado por trabalhar alguns anos para juntar dinheiro, para fazer no final, uma coisa que ela descobriu que na real, era algo que ela odiava fazer, E eu diria, que uma vida é muito curta, para você desperdiçar um elevado tempo fazendo uma coisa que você basicamente odeia, E fazendo um outro corte, eu também conheci um rapaz bastante inteligente, mas com pouca instrução, Ele descobriu, que o que ele gostava mesmo de fazer era ser chapeiro, em hamburgueria, E eu só estou falando isso, porque a vida é curta demais, para que a gente permita, que nos roubem tempo, E se efetivamente, todos nós a gente minimamente precisa de alguma forma trabalhar, que seja pelo menos, com alguma coisa que a gente não deteste, E eu acredito, no fundo da minha alma, que superdotados, do nosso tempo não nasceram, para empregos tradicionais, E nos dias de hoje, mais do que nunca, existe a ideia, de desenhar uma carreira que é baseada em autonomia, projetos e ciclos curtos, E eu diria, que essa é a forma real de não morrer de tédio se você for um superdotado, E é claro, que ninguém está falando que você deve, largar o seu trampo na louca, sem ter nada, em vista, mas você pode pensar, em como fazer transições de carreira, E o ciclo, do superdotado no mercado de trabalho convencional costuma ser previsível, A pessoa ela tem um entusiasmo inicial e ela alcança, a maestria de forma rápida. Aí ela tem um tédio profundo e em seguida, vem um pedido de demissão, E outras pessoas, elas inclusive têm dificuldade de entender como que a pessoa era tão boa em algo e por que que ela não quis mais trabalhar com a mesma coisa, Eu diria, que a ideia básica, para alguma parte, dos superdotados é a ideia de que boa parte, desses superdotados eles têm um interesse em aplicar a sua vida para maximizar o próprio aprendizado, Então, para vários, aprender é um valor meio que inegociável, E eu tive, um amigo que já tinha doutorado e trabalhava em um sistema, de um hospital. E ele falou, no hospital que queria gastar menos tempo trabalhando porque desejava mais tempo para estudar. E ninguém lá, entendeu nada. Ofereceram o dobro, para o cara trabalhar mais, mas o dinheiro puramente não era o único interesse do cara, E nos dias de hoje, também, o mercado de trabalho se transformou de forma muito profunda, Então, a ideia, de diversificar as fontes de renda e projetos paralelos, isso transforma a carreira de algo linear, em que basicamente a pessoa entrava em uma empresa e aí saía e ia para outra empresa e às vezes a pessoa era promovida depois de um tempo. E isso se modificou, para a construção de um portfólio, aquilo que você conseguiu, realizar ao longo da vida, E o problema principal, é que no início, da nossa vida a gente não entende, porque as coisas não estão dando certo para a gente,
quando a gente tenta, né, seguir esses conselhos antigos, né? E como, né, usualmente as pessoas no início da vida adulta elas não têm, né, um portfólio, realizações, ou seja, né, as pessoas elas não têm muitas realizações efetivas, ela não entende, né, porque não consegue a vaga e passa um tempão, né, tentando estudar mais, sem entender, né, que a realidade do mercado, né, mudou, né, e tirando, né, uma parte muito específica da sociedade, de um indivíduo muito disciplinado, muitas vezes até nem de fato superdotado, mas que passa, né, num concurso público, o grosso, né, das pessoas demora a perceber, né, que os tempos mudaram, né. E para finalizar, eu gostaria apenas de passar mais uma ideia. Esse episódio está ficando um pouco longo, né, demais. É justamente a ideia, né, de primeiramente negociar autonomia no seu trabalho atual, sem parecer, né, de alguma forma insubordinado, né. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.